O Atlético já se prepara para o próximo duelo contra o líder Palmeiras. Alô, repórter Cláudio Rezende. Gustavo Scarpa e os equatorianos. Barba Domingues espera por reforços domingo contra o Palmeiras. O Galo já está pensando no próximo compromisso, e não é um compromisso fácil. É o líder Palmeiras fora de casa. Mas o técnico Eduardo Domingues pode ter reforços, pode ter novidades para encarar o Verdão no final de semana. Não é isso, repórter Cláudio Rezende? Seja bem-vindo ao Tiro de Meta, bom dia. Bom dia, você também, a todos do Tiro de Meta desta quinta-feira. O Galo pode ter reforços para o jogo de domingo contra o Palmeiras, dependendo da evolução dos atletas até o sábado, quando a equipe viaja à tarde rumo à capital paulista. Vamos citar as possibilidades. Alan Franco, que depois da disputa do Equador na Copa do Mundo, a partir do dia 1º de julho, ele teve um período de férias e só retornou ontem. Ou seja, ficou 20 dias parado. Pode ser que ainda não tenha condições físicas para um jogo tão pesado como esse. Vai enfrentar o líder do campeonato, o Galo, lá em São Paulo. Além do Alan Franco, tem os outros dois equatorianos que chegaram antes e estavam aí fazendo um recondicionamento físico. O atacante Alan Minda e o lateral Preciado. O Gustavo Scarpa, que teve uma lesão muscular antes da parada para a Copa do Mundo, ele foi liberado pelo departamento médico. E o técnico Barba Domingues chegou a citar o Scarpa como uma possibilidade para o jogo do fim de semana e para a sequência do Galo no Brasileirão. No primeiro turno, fechamento foi o jogo contra o Bahia, somou 25 pontos e tem, em relação aos anos anteriores, 2025, 2024, quando o clube disputou para fugir do rebaixamento, 3 pontos a menos. É verdade que o Galo teve retornos muito ruins e é um desafio agora para não sofrer no segundo semestre neste campeonato brasileiro. Sábado, delegação viaja rumo à capital paulista para pegar o Palmeiras. O jogo é domingo, 7h30. Um abraço. Um abraço, Cláudio. Muito obrigada, viu? Vamos falar também de Copa Sul-Americana, playoffs, hein? Vamos descobrir já na semana que vem os classificados para as oitavas de final. E ontem o Galo ficou de olho no duelo entre Sporting Cristal e Bragantino. As equipes empataram por 0-0 o jogo de ida que foi disputado lá em Lima. Na semana que vem, em Bragança Paulista, no Cícero de Souza Marques, os times voltam a se encontrar, então 0-0. Tudo aberto para o segundo jogo. O vencedor desse confronto irá enfrentar o Atlético nas oitavas de final da Sul-Americana. Os caras que o Atlético gostaria de negociar, né, de abrir mão, que são os caras que teoricamente o Barba Domingues não gosta do estilo do jogo, né, não casa com o que ele pensa, são caras que ganham um salário muito alto pro momento de carreira que eles estão vivendo. Né? Então você pega aí o Gustavo Scarpa, que daqui a pouco está à disposição. Estou muito curioso para saber qual vai ser o aproveitamento dele. O Scarpa ganha mais de uma picanha por mês. Quem vai pagar mais de uma picanha por mês pro Gustavo Scarpa nesse momento? Ninguém. E o Atlético ainda sonhou com a possibilidade de alguém dar um dinheiro para tirar o Scarpa do Atlético. Que não vai acontecer nunca, pode esquecer. O Dudu ganha quase isso, né? E o Dudu pouco foi aproveitado. Eu acho até bem discutível esses minutos aí que o Dudu tem tido, poucos minutos, com a camisa do Galo. Mas também ninguém vai pagar uma picanha pelo Dudu. Ninguém vai pagar meia picanha, acho que nem meia alcatra, pelo Igor Gomes. Não vai. E aí com esse dinheiro que o Atlético estava pensando em contratações. Mas, pelo jeito, pelo mercado, pelo movimento, não vai acontecer. E aí? Será que esses jogadores vão seduzir o Barba para ganhar mais minutos, para ter mais relevância no elenco? Será que o Barba consegue seduzir esses caras? E aí eu sei que o torcedor fica bravo quando a gente traz um espelho na frente, né? A vida como ela é, a realidade. Porque o Dudu já foi melhor jogador de Campeonato Brasileiro, o Scarpa já foi melhor jogador do Campeonato Brasileiro, e esses caras não estão acostumados a ficar lá na casinha o tempo todo sem jogar.
pode ter certeza que é um incômodo para eles. Não é assim, não. Quando tiver oportunidade, você tem que estar preparado. É assim que deveria ser. É assim que é, por exemplo, com o Cissé, que tem 18 anos. Mas com o cara que tem uma carreira consagrada, ele não pensa assim. Ele não pensa assim. Eu tô falando a verdade, não tô concordando. Mas é o que acontece. Então, será que vai ter ali uma união em prol do Atlético para que as coisas aconteçam? Scarpa, Dudu, porque pelo jeito esses caras não vão sair. E o Igor Gomes, que tecnicamente é muito mais fraco que esses caras, pelo jeito também ninguém tem interesse nesse atleta, né? E aí tem uma outra informação que eu vou trazer aqui, essa aqui também, olha só, tá aqui no nosso Instagram, aqui no Instagram também do canal Eu Acredito. O Atlético fecha primeiro turno de 2026 com a segunda pior campanha dos últimos 10 anos. E em 2017 o Atlético foi pior do que isso, só que agora nós temos a segunda pior campanha dos últimos 10 anos. Então, se a gente pegar aqui, ó, 2021, 42 pontos, depois 2016, 35 pontos, 2018, 33 pontos, 2020, 32 pontos, 2022, 32 pontos, 2025, 28 pontos, né, tava em 11º. Aí nós temos aqui o sétimo, 2024, 28 pontos. Oitavo, tá aqui 2023, 27 pontos. Nono, 2019, 27 pontos. E aí tá aqui 2026, 25 pontos. Apenas 2017, terminando aí com 23 pontos o primeiro turno, né? Ou seja, gente, a gente vem avisando, né? O Atlético segue brigando contra o rebaixamento. Apesar de que no Atlético, o discurso, e isso é que me preocupa, o discurso no Atlético não é com relação a rebaixamento. O discurso ainda é Libertadores. Tomara que eles estejam certos. Mas o que a gente viu ontem nos leva a crer que dificilmente esse time, esse elenco, que será, se for realmente, se tiver reforços aí, né? Se tiverem reforços, serão pouquíssimos e dificilmente grandes reforços. Só oportunidades de mercado, sendo que nessas oportunidades o Atlético também não quer investir, né, em um salário ou, enfim, luvas para trazer um grande nome. Esquece. Eu realmente não acredito que vai vir um grande nome para mudar o patamar do time atleticano. Tanto é que o único que veio foi o Léo Duarte, que é um bom zagueiro, ok, já se lesionou, numa posição que a gente nem precisava. Então, no discurso no Atlético é Libertadores, a realidade está aí. O Atlético segue brigando contra o rebaixamento e a campanha é ruim. Pegar aí os últimos 10 anos, campanha, primeiro turno, o segundo pior, né? Vamos ver se acordam a tempo, né? E o Alê falou sobre o nível de contratação, né? Que esses clubes estão buscando, que esses clubes estão tentando contratar, e é um patamar diferente, e o Atlético vai ter que se adaptar, e o torcedor também, neste momento, o que eu vejo é que o torcedor vai ter que ter a consciência que o campeonato do Atlético é outro. O campeonato do Atlético vai ser outro. Pegou uma Sul-Americana, agradece a Deus. Pelo momento do Atlético, pelo que o Atlético, as carências do Atlético são tão grandes, que neste momento pegar uma Sul-Americana tá num lucro assim, ó, fantástico. Mas com essas dificuldades todas que a gente tá citando aqui, o torcedor já percebeu, eu acho que ele poderia aproveitar melhor o elenco que ele tem, sinceramente. Eu não consigo entender e ninguém me explicou. Tudo que se fala não tem comprovação, por exemplo, com o pouco aproveitamento do Alexander. Não entendo, sinceramente. E aí quando se fala de uma grande contratação, o nome que se ventila, ainda com assim, mais na especulação mesmo, no sonho, é de um segundo volante. Sendo que você tem, para esse setor, você tem o Alan Franco é segundo volante, o Maicon é segundo volante, o Alexander é segundo volante, o Vitor Hugo pode jogar de segundo volante, o Thomas Pérez joga de primeiro, joga de segundo volante. E aí quando você fala de uma grande contratação, o torcedor tá esperando um cara para botar a bola para dentro, meu. O torcedor fica bravo, né, porque talvez não entenda no Alexander um cara que pode ajudar. Mas mesmo no Atlético, mesmo preterido, mesmo atrás do atrás,
Ele, quando ele entra, ele consegue ainda corresponder na maioria das vezes, não é toda vez. E quem lembra daquele Fluminense, campeão da Libertadores, com vários astros, né? Com Marcelo, com Felipe Melo, com Cano fazendo gol, com Ganso, com um montão de jogador consagrado, o Alexander era titular na maioria daqueles jogos lá, em que fez do Fluminense o melhor time da América. Então eu olharia com cuidado para esse jogador. Sinceramente, não sei o que acontece. Vamos lá, vamos mudar de assunto aqui, vamos falar de uma polêmica. Vamos dar uma olhada no que disse o Barba com relação a reforços, tá? Vamos dar uma olhada, isso é importante. Muita gente aí, pô, Barba defendendo a diretoria, já tá amansado. O pessoal falou ontem assim, já tá amansado. É isso mesmo. Eu vou trazer uma visão um pouco diferente, tá? Com relação a isso. Vamos ouvir primeiro aí o que ele disse. Vamos lá. Antes da parada para a Copa do Mundo, diz abertamente que o clube precisa de reforços em todos os setores. Não um ou dois, mas em todos os setores. Você disse isso mais de uma vez. As declarações do clube, de pessoas da diretoria e até a sua agora há pouco de limitação financeira, meio que contradiz ou coloca em dificuldade esse seu desejo. Afinal de contas, ter reforços em todos os setores é algo que vai ficar somente no seu desejo ou você recebeu algum indício da diretoria de que de fato essas contratações vão acontecer? Obrigado. No, o que eu sei é que a diretoria está trabalhando forte. Nós continuamos esperando a jogadores da seleção estejam prontos para estar conosco. São importantes para o grupo, são 3 jogadores que jogaram a Copa do Mundo, então é importante para nós. Depois, com investimento, digamos, não ter investimento não quer dizer que podamos trazer bons jogadores, mas se achamos que temos a possibilidade de trazê-los, claro que estamos esperando. E a janela, temos tempo também. O clube tem tempo. Então, temos que ter a tranquilidade de saber que queremos fazer e como queremos fazê-lo. Esse clube digamos, tem é direto nisso, ou já foi direto. Então, quando estemos completos, depois que feche a janela de inverno, podemos falar. Reparem que, primeiro, na resposta do Barba, ele já começa falando dos equatorianos que estão para voltar como reforços, né? E sim, nesse trecho parece que ele tá meio amansado, que é o discurso da diretoria. Só que, gente, ontem nós passamos, a gente nem costuma passar a coletiva inteira, mas ontem a gente queria muito ver, né, o que ele ia falar sobre essas questões. E ficou muito claro que o Barba, por mais que ele esteja com esse discurso um pouco mais... Ele é um cara mais tranquilo também, não é como o Kudê, por exemplo, que bate na mesa, que fala abertamente. Ele é mais tranquilo. Só que você vê o semblante de desânimo. Isso me chamou atenção. Então, assim, não acho que é porque o Barba ele está defendendo a diretoria. Obviamente que tem um discurso que, né, com certeza ali foi conversado com ele, né, sobre o que está acontecendo, o que deve ser dito e tudo. Agora, eu acho que ficou muito claro para mim, no semblante do Barba, o desânimo. Ele está desanimado com essa questão de reforço. Porém, ele falou sobre centroavante. O Watson postou: Barba Domingues confidenciou que o Atlético está trabalhando para contratar um centroavante. No entanto, trata-se de uma posição de difícil reposição, já que o clube precisará fazer um investimento para viabilizar essa contratação. Ou seja, pessoal, o Atlético pensa em trazer um centroavante. O Barba já deixou isso claro, né, na coletiva, até na primeira ou segunda pergunta ele já deixou claro com relação a centroavante. Porém, tá muito claro também que, como eu disse, pelo desânimo dele e tudo, o Atlético só vai trazer mesmo essa tal opção, oportunidade, né, na verdade, né, de mercado. Dificilmente um grande nome, deve demorar, pode ser, né, que demore, porque é só quando surgir a opção perfeita. Barato, de graça, barato que eu falo assim de salário e outras questões, de graça, ou então empréstimo, sabe? É isso. Um nome que vem pra resolver, eu acho muito difícil.
Não é o que o Atlético busca. O Atlético não quer jogadores que resolvam. O Atlético quer jogadores baratos. E baratos barra de graça. Né? Baratos, como eu disse, nos salários, nos vencimentos. Mas que venha de graça. Né? Seja empréstimo ou seja sem clube. Porque tem jogador que tá sem clube aí, né? Ou que você conseguir um empréstimo, ou próximo ali, contrato faltando 6 meses, que você poderia tentar um investimento mais baixo, que resolveria, mas não interessa, porque o salário vai ser mais alto, esse aí não interessa. Então, assim, o Atlético está em busca de um centroavante, mas será que vai resolver? Quando vai chegar? Daqui a pouco já tem decisão da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Acabo da Copa do Brasil, na outra semana, se eu não me engano, já começo da Sul-Americana. E aí? Esses reforços vão chegar? A gente vai estar nas competições aí de mata-mata? Como vai ser? Então vamos aguardar, gente. O fato é, o Barba está desanimado, você vê na coletiva o desânimo do Barba. E agora, vamos aguardar para ver se o Atlético se movimenta aí no mercado com mais rapidez e pensando realmente em reforços importantes para o clube, porque a gente precisa... Será que alguém acha mesmo que com o mesmo time, o mesmo elenco, as coisas iam mudar porque a treinou mais? Será que eles acham mesmo isso? Bom, espero que quanto antes a realidade, eles acordem para a realidade, né? Porque quanto mais demorar, mais difícil vai ser pro torcedor atleticano, tá bom? Fala, massa, muito bom dia, muito obrigado pela sua companhia, tá? Agradeço demais aí, já peço vocês aí que deixem um like antes de sair do vídeo, você que acompanhou até aqui, muito obrigado. Para quem tá chegando, é atleticano, aí seja muito bem-vindo ao canal Eterno Galo News. Nesse canal trazemos notícia todos os dias do Galo, apenas do Galo. Fica o meu convite, tá? Se inscreva no canal para quem não se inscreveu, ativa o sininho de notificação também, ainda quem não ativou. E peço a quem ainda não deixou o like, tá? Deixe o like, é muito importante pra gente, ajuda demais o canal a crescer, tá bom? Fique à vontade para estar conhecendo o canal e também deixando a sua opinião em relação ao que foi falado e também compartilhando aí esse vídeo com os amigos que, claro, curte também aí o Galão da Massa, tá bom? Fique à vontade para estar, deixando a sua opinião. Não esquece, a participação de vocês é muito importante. O YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante, ele alcança mais torcedores do Atlético Mineiro, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, pela preferência. Espero que vocês fiquem conosco com a sua inscrição. Só não esquece de verificar se o sininho de notificação está ativado, porque assim você não fica de fora de nada que sai aqui do Galão, tá bom? Mas eu vou ficando por aqui, atento às novidades, qualquer notícia a gente volta aqui. Infelizmente, reforço não vai ser, mas qualquer atualização a gente volta aqui para estar informando vocês, tá bom? Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.